Aí à disposição. Boa noite a todos. Gente, esse horário meu é meio complicado, porque começa a passar avião, e aqui em casa é assim. Então, vamos lá, né? Boa noite a todos. Nós aqui do PMI-DF agradecemos imensamente, né, por mais essa oportunidade de estarmos juntos e compartilhar conhecimento. E, assim, o PMI vem buscando nos últimos anos uma aproximação com diversas frentes, né? Se engajando em comunidades diferenciadas, muito porque a gente entende que a gestão de projetos é um caminho para apoiar a construção de diversos cenários, né? De estruturas e de capacitações. Então, assim, nos últimos anos, a gente tem visto, né, a nossa comunidade de gerenciamento de projetos galgar caminhos diferentes. E é com muito prazer que hoje a gente está recebendo aqui a Camila e a Bruna, que vão tratar com a gente um pouquinho sobre erradicação da pobreza e fome zero na agricultura sustentável. Eu vou pedir que elas se apresentem, né? Nós temos aqui a Camila, que é gerente de projetos da Mosaic Fertilizantes, né? E a Bruna, que é gerente de inovação da Mandu. Então, elas vão dar uma visão para a gente diferenciada sobre esse tema que às vezes dói na pele, às vezes causa espanto, às vezes nos surpreende em solidariedades imensas, mas a gente precisa ter olhos voltados, cuidadosos, porque a comunidade como um todo sofre muito, né? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui, escutando um pouco sobre a experiência de vocês e levando essa experiência para a nossa comunidade e os nossos filiados com muito carinho. Quero agradecer Lucas, que nos possibilitou trazer duas pessoas assim fantásticas, Matheus, com a sua sensibilidade, nosso diretor de comunicação, que estruturou esse programa para a gente, muito bacana. Bruna e Camila, com vocês. Nossa, obrigada aí pela introdução, a gente agradece muito o convite, a gente, enfim, se sente honrado, né, de ser, né, de certa forma, escolhidas, né, Ká, como... Com certeza. Para falar de um tema tão importante que são as ODSs, né, e ainda mais com o PMI, né, que é uma instituição referência em gestão de projetos. E quando a gente fala de ODS, às vezes parece algo muito distante, né? Lá atrás, a gente falava dos objetivos do milênio, né? E aí a gente olhou as metas, aí quando a gente faz em 2015, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a gente medir em 2030 é uma coisa tão distante, né? E aí você fala assim, nossa, são objetivos, 15 anos, e aí a gente, quando a gente se depara, estamos em 2022, né? E aí, às vezes, a gente fala, nossa, ODS 1, erradicação, né, da fome, da pobreza. Quando a gente fala o termo erradicação, parece uma coisa tão impossível, né? Nossa, mas um objetivo de erradicar, né? Como que eu, gestora de programas sociais, dentro da minha iniciativa, dentro da minha governança, em um projeto eu vou erradicar a fome, né? E às vezes parece uma coisa muito distante. E eu, né, como estando responsável aí com essa missão, né, de levar a inovação através dos projetos da Mandu, eu costumo falar para o meu time, né, que eu gosto muito da frase que é assim, que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. E eu falo para o meu time que é a mudança do nosso mundo. Então, dentro do que está na nossa governança,
trabalhando com as nossas comunidades, como a gente colabora para acabar com a fome, como a gente colabora para geração de renda no momento pandêmico em que a gente está vendo o cenário econômico. Como que através do fortalecimento econômico a gente leva dignidade, empoderamento, como através de projetos de agricultura a gente garante a segurança alimentar. Então, acho que esse é o convite, né, para a gente. Eu gostei muito, Cris, da iniciativa de vocês de trazer iniciativas práticas, porque às vezes a gente precisa de exemplos para a gente se inspirar, né? Então, assim, agradeço de verdade a oportunidade, né, Camila, da gente estar falando de um programa tão especial que é o Village, desenvolvido em parceria, e eu fiz questão de chamar a Camila, porque a gente não faz nada sozinho. Os atores, eles precisam se envolver, né? O governo vai resolver sozinho? Não, discutindo a importância das políticas públicas aqui, que são indispensáveis. Uhum. Mas as empresas também têm um papel social extremamente importante, e organizações de impacto social, as ONGs, os negócios de impacto, né? Como que a gente une essas forças? Então, a gente falou, poxa, vamos, já que são 2 ODS tão relevantes para começar, vamos mostrar, né, essa parceria da iniciativa privada com organizações sociais como a Mandu, que trabalham, né, para contribuir na prática dentro do que está na nossa governança com as ODS. Então, queria passar a palavra para a Camila também, para ela fazer a introdução, antes da gente se apresentar oficialmente, quem nós somos, e compartilhar a apresentação. Obrigada. Obrigada, Bru. Gostaria de agradecer o convite de todo o time aí do PMI DF. Acho que quando a Bruna me convidou, eu falei, com certeza, falar do Village e falar junto com a Mandu realmente eu falei um pouquinho antes aqui nos bastidores que o Village é quase o meu filho, tá? Então, assim, o Village nasceu realmente, é um case de muito sucesso, nasceu junto com o meu filho, então ele vem fazendo aí 3 anos, então a gente tem muita propriedade para falar juntas, e realmente o Village é um case de sucesso, assim, que vem acontecendo há 3 anos, de um trabalho muito de união, de parcerias, de esforços, né? Desde o desenho da identificação da tecnologia, vou falar um pouquinho, mas encontrar a Mandu com a expertise da Mandu e fazer o Village hoje, vocês vão ver o que é o Village, realmente é um exemplo aí de parceria de todos dos 2 setores juntos em prol das ODS, né? Acho que a nossa estratégia no Instituto é realmente, as ODS estão intrínsecas a todos os nossos programas de alguma forma. Então, vamos se apresentar, eu vou começar a falar do Village, vamos se apresentar primeiro, antes da gente falar, de eu trazer o Village aqui. Antes da gente dar spoiler, a gente dá spoiler, Eu tô com autorização aqui para compartilhar a apresentação, gente? Tô, né? Então... E assim, quero falar para todo mundo aí que está nos ouvindo, convidar as pessoas, se possível, a abrirem as câmeras para a gente ver vocês, trocar com vocês. E dizer, assim, que a gente trouxe um pouquinho, né, da nossa experiência, como a gente está buscando mudar, né, o nosso mundo dentro da nossa governança, dentro dos projetos que a gente desenvolve. E a gente trouxe aqui uma apresentação que a gente tentou o máximo possível ser uma apresentação informativa, mas que ela seja breve, porque a gente não quer aqui ficar falando sozinho, né? De certa forma, a gente não quer ficar dando palestra, a gente quer dialogar com vocês, a gente quer trocar com vocês. Então, a gente dedicou aí, ao final, a gente vai ter um bom tempo para perguntas e respostas, então convido todo mundo, quem quiser ir trazendo perguntas ao longo da apresentação pelo chat, porque o Matheus acho que vai ajudar aí na compilação, e a gente vai dedicar um tempo no final para, enfim, trazer esses esclarecimentos, tá? Bom, então o nosso tema é falar, né, da erradicação da pobreza, fome, miséria e agricultura sustentável, e a gente trouxe um programa que é o Village para falar um pouquinho mais sobre isso, e essa parceria entre a Mandu e a Mosaic nessa iniciativa. Mas para começar, eu queria, enfim, falar um pouquinho de quem eu sou, né? É sempre desafiador falar de nós, porque a gente ocupa muitos papéis, sendo mulher ainda mais, né? Muitos papéis sociais, mas enquanto formação, eu sou comunicadora de formação, sou relações públicas, sou pós-graduada em gestão de negócios, gestão de projetos. Eu fiz uma transição de carreira, gente, muito cedo, durante a universidade, né? Muita gente está buscando transição de carreira na área social,
e eu fiz isso durante a universidade. Então, desde pequena, os temas, assim, vinculados à área social mexiam comigo. Eu ficava assim, aquecimento global, protocolo de Kyoto, o que a gente vai fazer, né? Então, desde sempre ligada a essas agendas. E aí, durante a universidade, eu fiz uma transição de carreira para o terceiro setor. E aí, eu já atuo, né, há mais de 10 anos no terceiro setor, com a gestão de projetos e programas sociais, educacionais, culturais, esportivos, enfim, diversos segmentos, e hoje vamos falar de agricultura, né? Eu também sou certificada em gestão de projetos, né? Existe uma metodologia que chama Project the Pro, que é uma metodologia referência em gestão de projetos para a área social. Então, existe uma certificação internacional voltada para a área social, porque a gente entende que o setor social precisa se profissionalizar e como que as organizações sociais, o terceiro setor, falam a mesma língua quando o quesito é gestão. Então, eu também sou certificada em gestão, nessa metodologia, e tenho a honra e a responsabilidade, né, de gerenciar a área de inovação da Mandu, né? Vou falar logo mais um pouquinho da Mandu, do nosso trabalho de impacto social. Então, falar sobre essas boas práticas nossas, né, e compartilhar essa inovação para a gente é muito importante. Vou passar a palavra para você, Cá, para você se apresentar também. Tá, joia. Bom, falando um pouquinho da Camila aqui como pessoa, antes de profissional, minha formação junto com a Bruna aí também, relações públicas, a área de comunicação aí, acho que tem um peso nessa parte social, tem bastante gente que vem dessa área, tem um MBA em gestão administrativa pela GV, e o meu desejo pela área social já acontece aí há 15 anos, na verdade, acho que antes, 15 anos na vida profissional, trabalhando à frente aí de institutos e empresariais, mas o meu trabalho, minha faculdade de relações públicas, meu TCC já foi na área social, já fiz um projeto social também para um parque na cidade. Eu formei na PUC em Campinas, era um parque da cidade, então assim, já fiz um trabalho social ali, desde o meu TCC já foi nessa área. E a minha paixão é isso, é acreditar que é possível a gente contribuir para uma transformação e acreditar que é possível deixar esse legado nos territórios. Então, isso, minha vida profissional permeia sempre com esse propósito, né? E hoje estou aí na Mosaic Fertilizantes, como gerente de desenvolvimento social do Instituto, que é o braço social da Mosaic. Eu vou falar um pouquinho mais para frente quem é a Mosaic, um pouquinho, quem é o Instituto, mas aqui é mais para deixar um pouco a Camila aí do lado pessoal. Tem um filhinho de 2 anos, vai completar 2 anos, e ele realmente, literalmente, nasceu com o Village. Essa foto minha foi quando a gente foi conhecer o projeto na Índia. A tecnologia social veio, né, do programa Village, ele aconteceu na Índia, e essa foto foi quando a gente foi conhecer a tecnologia lá. Foi antes do Léo nascer, depois de 2 meses eu engravidei, então é muito junto. Então o Village tem um carinho muito especial por esse programa mesmo. Então a gente vai dividir com vocês aqui algo que é do coração. Legal, Cá. E aí eu queria também apresentar para vocês, gente, um pouquinho da Mandu, né? Quem é a Mandu Social? Então, a Mandu Social, inovação social, ela é um negócio de impacto, né? Então, a gente é um negócio de impacto que mobiliza esforços e estabelece conexões para desenhar e implementar soluções inovadoras e de impacto social. Nossa, que frase bonita, mas o que isso significa na prática, né? Então, assim, a gente faz a conexão, a ponte. Nós temos aqui, inclusive, vários profissionais da Mandu aqui presentes, agradeço, a gente tem um time multidisciplinar, né? E a gente costuma dizer que a gente fala todas as línguas. A gente fala a língua da empresa, do investidor social privado, né? Que muitas vezes a empresa também tem a sua política de responsabilidade social, de sustentabilidade, e quer apoiar causas que tenham a ver com o seu segmento de negócio. Então, a gente conecta as comunidades, os negócios, o campo ao investidor social. Então, a gente conversa e atende investidores sociais e faz essa conexão. Então, quando a gente fala que estabelece conexões, entender as necessidades, né, de quem está na ponta
e que precisa, né, de comunidades socialmente vulneráveis, negócios inclusivos, que são negócios situados na base da pirâmide, né? Então, são aqueles negócios constituídos por comunidades, às vezes excluídas socialmente, pouco participantes do mercado, com baixa ou pouca renda, né? Às vezes até em condições de extrema pobreza. Então, como que eu faço uma empresa como a Mosaic chegar naquele agricultor no interior da Bahia, num povoado, né? Então, a gente entende o que as áreas de investimento social privado, né, as áreas de sustentabilidade da empresa precisam, porque as áreas também têm seu desejo de contribuir com várias ODS, com várias causas, e a gente faz essa conexão e desenha soluções em conjunto, soluções que atendam, né? Não é só uma solução para atender o desejo da área de investimento social da Mosaic, mas é o que aquele agricultor do campo precisa, né? Então, quando a Mandu fala de inteligência social para o desenvolvimento territorial, o projeto acontece para alguém, que não necessariamente o investidor social, quando ele chega com uma demanda, ele tem clareza, né, do que a gente vai encarar no território. Então, os projetos da Mandu, e a Camila bem sabe, sempre começam com diagnóstico territorial, né? Então, para a gente entender quem é esse público, né, quais são suas necessidades, para a gente desenvolver soluções que, de fato, contribuam para o desenvolvimento territorial. Então, é um pouco de tudo isso, né, que a Mandu faz e que a gente tenta resumir numa frase, mas não é tão simples. E aí, gente, quando eu falo que a gente trabalha com negócios de base comunitária, negócios inclusivos, né, se eu for explicar para vocês o que a Mandu, qual é a principal, né, contribuição da Mandu? É fortalecimento econômico, é geração de renda, é contribuir, né, para que esses negócios de base comunitária, e aí eu estou falando de negócios em diversos segmentos, tá? Então, assim, pode ser negócios que atuem com produção de alimentos, pode ser confecção, né, mulheres que trabalham com costura, pode ser agricultura, né? Como eu faço um agricultor se enxergar como, né, eu tenho um empreendimento rural dentro do meu quintal da minha casa, né? E que eu posso também produzir não só para minha subsistência, mas para gerar renda para minha família. Não necessariamente o campo não tem, né, futuro para minha família. Como que eu faço também disso um meio de geração de renda e subsistência? A gente também tem negócios de turismo de base comunitária, a gente trabalha com populações tradicionais, né, como povos indígenas, quilombolas, enfim, diversas comunidades tradicionais. A gente trabalha com agroextrativismo, enfim, a gente trabalha em diversos segmentos produtivos. E o que a gente faz? A gente busca fortalecer tecnicamente, né, levar conceitos de gestão, né, para que esse negócio, enfim, melhore, né, implementar um sistema de gestão financeira para que esse negócio prospere, criar um plano de trabalho, dependendo do segmento produtivo. Se esse negócio trabalha, por exemplo, com produtos, né? A gente tem lá no Maranhão, a gente trabalha com muitas quebradeiras de coco e elas fazem um óleo de coco babaçu. E muitas vezes elas vendiam, às vezes quando a gente começou a apoiar elas, esse óleo numa garrafa PET. A gente fez um rótulo de vidro, criou uma marca para o negócio. Isso já virou outro valor agregado. Hoje elas conseguem vender óleo no Shopee. Chega aqui em São Paulo, depois eu deixo o site para vocês, da Rede Mulheres do Maranhão, que vocês conseguem adquirir produtos de comunidades tradicionais hoje para o Brasil inteiro. Então, a gente faz qualificação profissional em empreendedorismo, a gente faz diagnóstico territorial para entender, né, quando a gente vai chegar num programa de agricultura, como Village, que território é esse? Né? Quais são as necessidades dessa família? Né? E a gente também trabalha muito com coleta seletiva, né? Então, a gente também apoia organizações sociais como associações de base comunitária, cooperativas, a gente faz formação de lideranças, né? A gente faz essa conexão, às vezes, entre os programas de voluntariado empresarial com as necessidades da comunidade. Quando a gente fala que trabalha com marketing social, é justamente ajudar esses negócios a acessar mercado, a fazer um rótulo, a trabalhar uma identidade visual do negócio e, claro, fazer essas conexões vamos ajudar eles a venderem pela internet, vamos pensar em ponto de venda para que eles vendam em grandes redes de mercado, os produtos e serviços deles,
a gente desenvolve formações também para as organizações sociais, para esses negócios em temas diversos, né? E a gente apoia empresas, né, e institutos empresariais, como o Instituto Mosaic, também a desenvolver estratégias de investimento social. Agora se fala muito de ESG, né, uma sigla que está na moda. Então, a gente também ajuda os institutos empresariais a criarem a sua estratégia, a fazerem a avaliação do impacto dos seus projetos e programas sociais. A gente cria estratégia de captação de recursos para os negócios. Enfim, é um pouco de tudo isso, desse leque, né, que a Mandu faz. Ao final, eu vou deixar as nossas redes sociais para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. E hoje, né, a gente tem uma capilaridade boa, porque a gente tem uma atuação praticamente em todo o território nacional. Então, onde está sinalizado em amarelo, né, são os estados que a gente tem atuação hoje. E também a gente está fortalecendo a nossa atuação na África, né? Então, a gente também está desenvolvendo projetos no continente africano, e a gente tem matriz em São Paulo e alguns escritórios, né, espalhados em algumas capitais do Brasil. Temos um centro de educação para sustentabilidade. Então, estamos completando a maioridade. Esse ano a gente completa 18 anos, né? Então, a gente está cada vez mais preocupado com a nossa fase adulta e de como que a gente amplia o nosso impacto social. E aí, quero convidar a Camila também para apresentar um pouco do Instituto Mosaic. Vamos lá. Nossa, Bru, a Mosaic também vai completar a maioridade, você acredita? 18 anos, olha como a gente está conectada. Super! Bom, antes de falar um pouquinho do Instituto, só queria, acho que para todo mundo conhecer um pouquinho a nossa mantenedora, né? Quem é a Mosaic Fertilizantes hoje? Então, hoje a Mosaic, ela é uma das maiores empresas em produção e comercialização, né, de fosfato e potássio, atuando aí desde a mineração, na produção, na importação e na comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas. Então, esse é o nicho principal aí da Mosaic. Temos nosso desafio, que a gente fala que é de transformar sempre a produtividade do campo e a realidade dos locais onde atuamos, sempre com um olhar nas nossas comunidades. Então, essa é a nossa razão de existir, e aí também a razão de existir do Instituto, que é o braço social da Mosaic. Hoje, trazendo um pouquinho aonde o Instituto está, para vocês conhecerem um pouco a nossa estratégia, e isso aqui tem muita conexão também com o que a gente vai trazer aqui das relações com as ODS. Então, hoje, a nossa estratégia de performance social da Mosaic, ela tem como prioridade gerar valor para todos os nossos públicos, que de alguma forma a gente se relaciona. É uma missão muito nobre de sempre atuar de uma forma transparente, operando de forma responsável, sempre com a missão de cultivar relacionamentos de confiança e ajudar os nossos públicos de contato a uma qualidade de vida melhor, a prosperar. E baseado nisso, o nosso trabalho, a gente olha como 3 conceitos principais, né, para definir toda a nossa estratégia e da onde veio o Village também, né? Então, primeiro, a gente tem que entender que a empresa, ela é parte integrante da paisagem dos lugares onde ela está inserida, né? E não, muitas vezes, às vezes acontece o inverso. Então, nós estamos ali, somos parte integrantes e vamos olhar e considerar essas realidades regionais como principal desenho da nossa estratégia. Então, ter as necessidades, entender as vocações das realidades regionais é ponto de partida para a nossa estratégia. E junto a isso foi premissa nossa, né? Olhar e seguir as metas de desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente desenhou essa estratégia, que eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, a gente teve como prioridade esses 4 objetivos, e a 2 está aqui, vocês vão ver, ela faz parte também muito da nossa missão da Mosaic, que é ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa. A questão da educação, que hoje nós carregamos também muitos projetos, implementamos muitos projetos na área de educação. A questão da água, que está totalmente intrínseco à questão da alimentação, e o fortalecimento dos meios de implementação e revitalizar as parcerias globais para o desenvolvimento local, que é o 17. Pode passar um pouquinho, Bru.
E aqui estão saindo dessa estratégia, né? Qual a estratégia de performance social, onde estamos e como que o Instituto atua a partir dessa estratégia. Então, a gente acredita muito que o Instituto ele é o braço social da Mosaic, então hoje a gente pode falar que ele é uma ferramenta, um instrumento de atuação, e a nossa missão realmente é apoiar essas transformações socioeconômicas nos territórios em que a gente está presente, tendo sempre como objetivo aí, ser um instrumento de transformação social, se preocupar na articulação das pessoas e nas instituições para promover o desenvolvimento social. E 2 grandes objetivos nossos, alinhados também à missão da empresa, a incentivar e apoiar a agricultura familiar e promover e melhorar o uso e distribuição dos alimentos. Então, isso está muito intrínseco à nossa missão e nos nossos programas também. E um pouquinho da nossa governança, né? O Instituto, de 2 anos para cá, a gente teve uma preocupação muito enquanto qual é a nossa eficiência, a transparência e a ética no uso dos nossos recursos, e aí a gente estruturou. Hoje nós temos 2 conselhos, o deliberativo, o conselho consultivo, que nos auxilia aí tanto no consultivo com especialistas das 3 plataformas nossa, a olhar, a indicar melhorias nos nossos programas, a trazer adequações de uma realidade que eles entendem para dentro dos programas nossos, e o nosso Conselho Deliberativo, que são as principais áreas de negócio da empresa. Falando um pouquinho das nossas plataformas, né? Eu acho que é bem importante. Pode passar um pouco, Bru. Aqui a nossa plataforma estão totalmente ligadas, conectadas com a nossa missão de ajudar o mundo a produzir alimentos de que precisa. E a gente fala que as nossas plataformas são interdependentes, sempre na promoção do desenvolvimento social e econômico das nossas comunidades. Elas estão alinhadas muito na solução dos desafios, as ODS, que compõem a Agenda, né, 2030, e as 4 plataformas aqui que vocês podem ver, né, alimentação, água, educação e desenvolvimento local, elas são norteadoras de todo o investimento, tanto da Mosaic, e apoiam o Instituto para permanecer atento sempre ao foco desses nossos compromissos, tá? Então, isso aqui, essa forma nossa de atuação. Hoje estamos... Pode passar, Bruno. Nossa presença em 2022, só para vocês terem um pouquinho ideia aí como que a Mosaic, o Instituto atua. Então, aqui nós temos nossos programas por plataforma. Então, dentro do programa Alimentação, da plataforma Alimentação, nós temos 3 grandes programas. O Village é um deles, o Alimentação é outro, e o Banco de Alimentos também é um, todos focados nessa questão da promoção, né, o acesso ao alimento e o apoio também ao pequeno produtor. O Edital de Água, que é um projeto que visa apoiar e incentivar iniciativas locais que, de alguma forma, melhoram ou dão acesso ao uso sustentável da água. O Programa Educa, que é um programa voltado à melhoria da educação infantil por meio de a capacitação de toda a equipe pedagógica e implementação de salas de leitura. E o Programa de Desenvolvimento e a Plataforma de Desenvolvimento Local, com o Programa Empreendedorismo Social, que é uma tecnologia muito também feita com a Mandu, o Village, e o Programa das Cooperativas, que é a tecnologia de empoderar cooperativas de reciclagem, trabalhar com cooperativas de reciclagem para elas realmente melhorarem e se empoderarem e terem realmente um pequeno negócio e dali melhorarem a sua renda também. Então, hoje o Instituto está em 18 cidades. Esses programas se desmembram em 31 iniciativas, que são, na verdade, aonde nós estamos atuando. Então, a nossa atuação é realmente nas comunidades que a Mosaic tem operação. Então, aqui esse é o nosso mapa aí estratégico para 2022, e essas são as nossas localidades também, de uma forma ou outra a gente tem um relacionamento com essas comunidades, e aí o Instituto trabalha desenvolvendo a parte social, né? Então, o desafio do Instituto é levar e desenhar uma tecnologia social junto também com a área que trabalha junto comigo, que é a área de relacionamento com comunidade. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem uma área de relacionamento com comunidade que escuta essa comunidade, que entende, vê
os issues sociais, as questões sociais que precisam ser desenvolvidas, e o Instituto tem o desafio de levar a tecnologia social para melhorar essas famílias e essas condições de vida dessas pessoas que estão aí em volta, que estão na nossa comunidade. E aí a gente traz um case aí nosso, né, o nosso programa do Village, conectado muito ao ODS 1 e 2. A Bru, pode passar, acho que aqui, antes de a gente passar o vídeo para vocês, a gente queria só contextualizar o Village um pouquinho. A gente já falou, mas o Village faz parte desses 8 programas da Estratégia de Desenvolvimento Social da Mosaic. E o Village, ele é um programa especial para a Mosaic, ele começou na Índia, ele é um projeto hoje ele é um projeto financiado pela nossa Fundação dos Estados Unidos, e ele já atua por mais de 10 anos, ajudando também pequenos agricultores na Índia. Aqueles lá na Índia tem um pouquinho, a diferença é que lá eles trabalham com produtores com áreas de menos de 10 hectares, mas o foco é realmente quebrar o ciclo de pobreza, ali, que é muito crítico. E ele começou, por exemplo, na ideia na Índia, há 10 anos, com 2 vilas, que eles chamam de vilas, e hoje eles estão com mais de 100 aldeias, né, de 100 vilas. E aí hoje ele beneficia quase 7.500 famílias, e aí foi o desafio, né? Quando a gente estruturou a nossa estratégia de desenvolvimento social, o que vamos trazer para o Brasil do Village? E aí, eu e o Paulo Eduardo fomos visitar, o Paulo é o nosso diretor de performance social, visitamos as comunidades ali na Índia e tivemos o desafio de como que vamos levar o Village para o Brasil. A gente tem muitas questões parecidas com a Índia, mas também temos questões muito diferentes. Então, aí vamos adaptar o Village ao Brasil. E aí, nesse desenho, a gente falou, precisamos de um parceiro que tenha a expertise também de trabalhar com esse público, e aí foi a nossa conexão com a Mandu. Então, eu falo que é um trabalho de um propósito desenhado muito a 4 mãos. Então, a tecnologia do Village veio, né, da Mosaic Foundation, veio da Índia, mas a gente teve o desafio de desenhar ele aqui para o Brasil, de adaptar as vocações e as necessidades do Brasil. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, o que ele busca e como que ele foi adaptado para o Brasil. A Bruna aí, mestre na parte técnica, vai trazer um pouquinho, eu vou ajudar ela, a gente vai fazer uma dobradinha aqui para trazer o que é o Village no Brasil e os nossos resultados. Compartilhar o vídeo aqui, então, para dar o vídeo, né? Isso, vamos. Aí a gente conta mais, né? Assim, o pessoal ficar com aquele gostinho. Então, quem está dormindo aí, gente, é hora de acordar, ligar a câmera. Esse vídeo é transformador, né, Bru? Quem está longe da câmera, corre, que vocês não podem perder esse vídeo, tá? Peraí, vou compartilhar aqui. Peraí. Ai, gente, é tanta coisa aberta. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá, beleza. Tchan, 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 hein? Village é uma iniciativa global da Mosaic que busca contribuir para o enriquecimento da agricultura familiar no mundo e no Brasil. O principal objetivo desse programa é fazer com que essas famílias e esses agricultores tenham consciência da capacidade plena de suas propriedades. Realmente aqui era um local que não tinha produção, né? E também, assim, como não tinha produção, também não tinha experiência de acordo que eu pudesse produzir alguma coisa. O projeto foi iniciado com um planejamento estratégico, que traçou os objetivos de curto, médio e longo prazo a serem alcançados. Na sequência, mapeamos, caracterizamos e selecionamos as famílias e a escola que participará do projeto. Aqui, na realidade, antes não tinha plantação nenhuma. E quando chegou aqui o pessoal da empresa Mosaic e Instituto Êxito, onde eles trouxeram os técnicos aqui para a gente
incentivar a gente a trabalhar e produzir o nosso alimento aqui nesse local. E hoje nós temos esse nosso sustento através do auxílio de cada um deles que vieram nos incentivar essa parte. O projeto colaborará de diversas formas para o fortalecimento da agricultura familiar, pois possibilitará o aumento da produtividade e qualidade dos alimentos produzidos, o uso sustentável dos recursos naturais, a conscientização ambiental por parte da comunidade escolar e o aumento de renda das famílias atendidas. Então, quanto mais essas pessoas consigam ter acesso a melhores tecnologias, acesso à informação e conseguir olhar a sua pequena propriedade rural como um negócio, a gente vai ajudar a mantê-lo no campo e a gente vai ajudar a prosperar a agricultura familiar no Brasil. Na época eu não tinha renda nenhuma, né, através desse terreno como vocês estão vendo aqui agora. Aí eu já consegui tirar daqui de dentro o meu sustento no valor de R$250 por semana. Isso aí foi um auxílio muito importante na nossa vida. É isso que a gente deseja e essa talvez seja das maiores contribuições, que é realmente levar conhecimento para o produtor rural, para o pequeno produtor rural brasileiro e do mundo. Peraí, gente. Ô, Bru, acho que O Isis e a Mandu, né? Acho que vale a pena. Eu ia contar isso. Vocês vão falar, gente, mas parceiro técnico Isis, né? Então, gente, nesse processo nosso que eu contei para vocês que a gente vai fazer 18 anos, a gente está na crise de identidade adolescente, né? E aí a gente se identificou como mulher, não como o Instituto. Agora nós somos a Mandu. Então a gente mudou de nome e de gênero, né? E a Mandu tem muito essa coisa com a mulher, 70% do público que a gente atende é mulher. E o nosso grupo gerencial também é boa parte composto por mulher, né? Então, a gente tem essa coisa de reconhecer a mulher e de querer fortalecer as mulheres, inclusive as mulheres do campo, né? Então, a gente passou esse ano, no ano de 2021, na verdade, por um processo de mudança de nome, de marca. Então, esse vídeo foi antes dessa transição. Então, toda vez que eles falam Isis, na verdade, eles estão falando de nós. Mas eu queria apresentar agora para vocês mais detalhes, né, desse programa que a gente apresentou por meio do vídeo. Então, vou voltar a apresentar aqui. E contar um pouco como que isso foi construído. O Village está completando 3 anos de idade, né? E começou em 2019. E a gente teve, então, né, como a Camila contou, esse desafio de a gente, de certa forma, adequar, né? O Village, ele acontece na Índia, enfim, em outros países, e a gente fez, de certa forma, os eixos de ação são os mesmos, mas a gente adaptou para a cultura do Brasil, né? E como vocês bem viram, o Instituto Mosaic, ele já vem, né, com a sua estratégia, com alguns ODS, e já aparece essa questão da agricultura, né, de fortalecer a agricultura, de produzir os alimentos que o mundo precisa. Então, a segurança alimentar era uma coisa que pareceu muito forte, né? E então a gente busca fortalecer a agricultura familiar para garantir a segurança alimentar. E como que esse projeto começa? A gente tem aqui uma imagem que foi muito emblemática, gente, aqui no cantinho, né? Em que a gente, como eu falei para vocês, a gente sempre busca fazer uma caracterização do público para definir os objetivos estratégicos do programa. Então, esse foi o dia aqui no canto, essa última imagem, que a gente desenhou a nossa teoria de mudança, que é os objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente fez, eu lembro, em 2019, a gente traçou o que a gente gostaria de alcançar em 2023, né? A gente colocou alguns anos, já estamos chegando próximo. E aí a gente traçou esse caminho, né? O que seria feito em cada um dos anos, qual que seria a missão do programa. E a gente entendeu que a missão seria contribuir para a prosperidade da agricultura familiar, ampliando a qualidade de vida no campo. E isso veio muito também, né, ampliar a qualidade de vida. E eu lembro que nesse dia, né,
da construção da teoria de mudança, a gente falava assim, gente, mas o que é qualidade de vida? Né? O que é qualidade de vida pode ser, para mim, pode ser diferente do que é qualidade de vida para o agricultor. E a gente falou, o que é qualidade de vida para o agricultor? A gente quer ampliar a qualidade de vida no campo, ou seja, a qualidade de vida para quem vai ser atendido pelo projeto, que é o agricultor. E aqui tem uma foto muito especial também, né? Essa penúltima foto aqui, que muitas vezes, gente, para o agricultor melhorar a qualidade de vida, ele abrir mão da enxada. Não dá para ele abrir né? Muitos agricultores, às vezes, são idosos, trabalham debaixo de sol, passar o dia inteiro abrindo um terreno, né? Na mão, na enxada. Então, às vezes, qualidade de vida é ter esse pequeno tratorito, que não é um trator grande, é uma solução, né? De baixo custo, alto impacto, porque ele abre o terreno de forma mecanizada, né? Então, isso evita dores musculares, dores de coluna. Às vezes, qualidade de vida é isso. Qualidade de vida para o agricultor é o filho, né, acreditar que ele pode prosperar no campo, não ter o êxito rural, né? Então, é um pouco dessa nossa intenção, assim, que a gente consiga prosperar essa agricultura familiar e contribuir para essa qualidade de vida no campo. O programa, ele tem 3 eixos. O primeiro é de agricultura, o segundo é de educação e o terceiro é de água. Olha como está vinculados também com, né, as linhas de ação do Instituto Mosaic. Então, o eixo de agricultura, a gente tem o objetivo de ampliar a produtividade da agricultura familiar e melhorar o seu acesso ao mercado. Então, muitas vezes, né, as famílias que a gente se deparava no Village, inclusive o Otacílio, né, que dá o depoimento no vídeo, ele tinha um terreno, né, que não era produtivo. Ele tinha uma área no terreno dele que tinha potencial produtivo, só que ele não usava isso. Então, a gente começou a trabalhar com ele, né? Técnicas de agricultura, usar tratoritos, esses pequenos tratores para abrir terreno. A gente começou os nossos técnicos, né? Nossos agrônomos, nossos técnicos agrícolas, que fazem parte do programa, começaram a trabalhar com eles e ele começou a produzir. Então, ele nem se dava conta que ele tinha, né, uma fonte de renda dentro de casa. E aí, depois disso, não é só produzir, é como eu vendo, né? Então, a gente também precisa melhorar esse acesso ao mercado, para que isso se converta em renda, né? E o segundo eixo, que é o educação, tem a intenção da gente trabalhar com o filho do agricultor, né? Muitas vezes, a agricultura é um setor não muito valorizado, principalmente pelos jovens, né? Que não vem futuro nesse tipo de atividade. Então, como que a gente começa a trabalhar no jovem, que às vezes é muito mais, né, assim, tem maior familiaridade, maior facilidade com tecnologia? Como que a gente traz esse jovem também, inclusive, para fortalecer a questão gerencial ali da produtividade, né, da família, para que eles vejam aquele terreno deles como um empreendimento rural. E aí a gente precisa fazer gestão, precisa produzir, precisa saber como vai vender, precisa gerenciar as finanças, e precisa fazer com que esse jovem crie amor para a agricultura para que ele não vá embora, né? Então, a gente falou, poxa, vamos trabalhar com escolas rurais, né? O Village, o nome dele vem de vilas, de pequenos povoados. Então, a gente identifica um povoado, trabalha com as famílias desse povoado e busca identificar uma escola rural desse povoado, para que a gente também trabalhe agricultura na escola. Como? Por meio de uma implementação de uma horta dentro da escola, que a gente usa como se fosse uma unidade demonstrativa para começar a trabalhar conceitos de produção, né? Junto com a comunidade escolar, com os professores, com as merendeiras, né? E com os alunos. E a gente também faz atividades para apoiar os professores a desenvolverem atividades na horta. A gente pode dar aula de português, o nome das placas, dos alimentos, a gente pode dar aula de biologia, a gente pode trabalhar geometria, enfim, a gente pode trabalhar vários conceitos. Uma ferramenta pedagógica mesmo, né? Ela se torna uma ferramenta pedagógica. Só para ter uma horta, né? Para que eles cuidem, para que seja um laboratório ao ar livre, né? Então, o eixo educação, ele tem essa finalidade. E a agricultura não vive sem água, né? A água é imprescindível para a atividade de agricultura. Então, melhorar o acesso à água e a utilização correta também, né, dessa água, para que não haja desperdícios, para que essas famílias produzam o ano inteiro. O projeto, o Village, começou em Barreiras, né?
Barreiras na Bahia, gente, interior da Bahia. E Barreiras é uma cidade que é campo do agronegócio, né? E a gente está trabalhando agricultura familiar, investindo nos pequenos agricultores dentro desse município. E agora também o programa está sendo expandido para Balsas, no Maranhão, mas em Barreiras, onde a gente começou, chove de outubro a março. E aí, gente, o que os agricultores fazem de abril a setembro? Eles vão ter renda por 6 meses, né? E os outros 6? O que a gente faz? Porque, assim, renda a gente precisa todo mês, né? A gente precisa viver, os boletos chegam para todo mundo, né? Então, a gente tem uma alternativa que a gente constrói cisternas, né? Então, tem a intenção de, claro, colaborar para a captação da água da chuva, e também as cisternas são uma tecnologia que a gente consegue tanto trabalhar, né, essa distribuição de água, quanto também a gente tem uma tecnologia de tanque de ferro-cimento que a gente consegue até criar peixe nesses tanques, né? Então, depende da característica, necessidade de cada família, mas a gente trabalha, né, em alguns casos, construindo cisternas e disponibilizando kits de distribuição de água, né, para que essa distribuição tem técnicas de gotejamento para manter, né, a terra sempre irrigada, mas na quantidade certa. Então, a gente traz tecnologias de baixo custo, alto impacto, e isso faz com que o Otacílio saia de 0 para R$250 por semana, R$1.000 por mês no período de pandemia, né? E então, essa é a intenção do Village, né? E claro que, além de gerar renda, ele tem alimento para a subsistência dele e da família dele, né? Então, segurança alimentar, contribuição para o ODS 1, né, que trata a questão da erradicação da pobreza, e da 2, que fala da fome. Bru, só complementando, acho que de tudo isso que você falou, só para, eu acho, dar um gancho aqui, do que eu destaco, assim, no Village, enquanto olhando para essas 3 frentes, eu falo que o Village, ele tem um diferencial que ele consegue individualmente para cada família. Então, assim, a solução de água para uma família que seja a implantação de uma cisterna, necessariamente ela não é a melhor para uma outra família. Ali ela até tem o acesso, mas ela precisa aumentar, né, ela precisa aumentar esse volume. Então, talvez outro sistema é o melhor. Então, assim, acho que o diferencial é isso. A gente olha desde assistência técnica, como melhorar sua produção, pensando em soluções de acesso à água, é muito individual. Então, isso torna, vocês vão ver os resultados lá na frente também, um projeto muito personalizado e individual. Então, cada família tem uma melhoria na sua condição de vida diferente, claro, sempre uma melhoria, mas elas são impactadas realmente de uma forma muito individual. E isso torna o projeto diferente para mim, de um jeito que eu entendo, que a gente olha para cada um de um jeitinho diferente, e ali a gente tem a equipe técnica nossa no campo, né, olhando para cada um deles, isso faz a diferença também. Então, acho que entender o que cada família precisa, como melhorar essa produção de cada família, também é um diferencial do projeto. Eles são imprescindíveis. Não sei se nossos agrônomos, não estou conseguindo ver todo mundo aqui, se eles estão aqui presentes, mas eles são imprescindíveis, exatamente. E quando a gente fala as diversas línguas, né, a gente tem um corpo gerencial, como eu, que estou conversando com a Camila, né, tem a Cassiele agora, que é a atual gerente, que faz um trabalho incrível, né, dando continuidade para essa expansão do Village. E então, assim, a gente tem um corpo, né? A gente tem um corpo gerencial que fala com o investidor, mas a gente tem um agrônomo que tem essa sensibilidade de ir ali, lado a lado, com o agricultor e desenvolver junto, né? Então, assim, gente, qual que é o percurso, né, para a gente ir avançando aqui também? Qual que é o percurso dos agricultores dentro do Village, né? Então, assim, junto com a Mosaic, a gente escolhe um território, né, que faça dentro da área de atuação da Mosaic, a gente faz um diagnóstico territorial e a gente vai identificar quais são os povoados. Então, quando a gente entendeu que era Barreiras, a gente foi para Barreiras e falou, vamos identificar comunidades, povoados rurais que tenham potencial de desenvolver agricultura familiar. Então, que tenham terrenos como Otacílio, que tenham acesso à água para a gente trabalhar a distribuição correta da água. E aí a gente faz o mapeamento dessas famílias
E aí a gente verifica quais famílias realmente, né, a gente estabelece alguns critérios que precisam mais do programa, como o Tacílio, tem um terreno com potencial produtivo que ainda não está explorado, tem acesso à água, né? Tem disponibilidade de trabalhar junto ao projeto, junto com a nossa equipe técnica, a gente faz uma seleção das famílias, né? Para planejar as atividades de acompanhamento, que a gente chama de assistência técnica ao agricultor. Aí a gente avalia, junto com ele, as melhorias que podem ser adotadas de acordo com a característica daquela família. E o ideal é que essa família não produza o que a gente chama de monocultura, uma cultura só, que a gente tem uma diversidade para diversificar fontes de renda também. E aí a gente avalia o que pode ser feito, né? E faz um plano ali personalizado de produção e de irrigação. Eles recebem capacitação dos nossos agrônomos, né? E a gente faz uma melhoria na infraestrutura, no reservatório, né? Seja no reservatório de água e também na distribuição de água. A gente faz controles gerenciais e de comercialização. Tá, qual que é a sua capacidade de produção? A gente plantou, você alcançou tudo que você poderia produzir? Como que está a venda disso? Vamos pensar no preço, né? Então, a gente trabalha tudo isso com eles. E a gente identifica uma escola rural e trabalha também com a comunidade escolar, com os professores, com as merendeiras, né? E aí a gente faz capacitações para esses professores, a gente desenvolve materiais com passo a passo, ideias de atividades que eles podem fazer na horta. A gente aplica, né, as técnicas, o plano de trabalho nas propriedades rurais, e isso faz com que o agricultor, né, depois do Village, ele tenha um aumento da sua produtividade, ele diversifique cultivos, ele não produz uma coisa só, né, porque a gente também tem que pensar na segurança alimentar, ele tem acesso à água com implementação de cisternas e sistemas de irrigação, a gente fortalece a educação no campo, a gente promove melhorias de ganho financeiro, aumento das vendas e da renda familiar, e melhora a qualidade de vida com soluções, né, pequenas soluções como aquele tratorito que eu mostrei para vocês, que é uma solução aí de baixo custo, alto impacto. Seguindo aqui... Bru, só um adendo da questão da localidade, acho que as pessoas... como que a gente escolhe essas localidades, né? Eu acho que isso é importante. Barreiras é uma região, foi a primeira cidade escolhida para receber o programa, e ela, apesar do alto potencial, que a gente sempre discutiu de produção agrícola, da agricultura familiar, existe uma oportunidade de desenvolvimento para o pequeno produtor, olhando, né, a questão de melhoria de assistência técnica rural como um todo, e ela é uma região importante também para a Mosaic, em termos de atuação do negócio, né? Então, como eu falei lá, todos os nossos programas, eles estão intrínsecos nas comunidades onde a gente atua, e especificamente o Village tem uma questão do viés comercial também, de importância para a empresa da gente atuar também próximo de clientes. De alguma forma, a gente tentar levar o Village também para essas regiões, tá? Então, acho que isso é importante. Tem algumas fotos também, né? Então, o nosso eixo de agricultura, né? Como eu contei para vocês, a gente trabalha com a melhoria da produção, dos canteiros produtivos, né? Então, a gente estabelece canteiros no quintal da casa da pessoa, né? A gente torna esse quintal produtivo. A gente faz construção de cisternas para armazenamento da água e distribui insumos também para que eles plantem. E a gente dá um suporte na gestão e na comercialização, né? Então, na gestão dessa produção e na venda. A gente também implementa melhorias no sistema de irrigação. Então, tem uma foto aqui embaixo, né? A gente vendo mais ou menos como funciona, gente. A gente, por exemplo, imagina essa cisterna aqui, tem todo como se fosse um encanamento aqui para distribuir a água. E eu não sou agrônoma, tá, gente? Então, se explicar tecnicamente, se o Alan estiver aí, ele me desculpa que é o nosso agrônomo. Mas estou tentando explicar numa linguagem acessível. Então, a gente tem todo um encanamento aqui que faz com que a água chegue nesses canteiros produtivos por sistemas de gotejamento, vão pingando o tempo todo a água e mantendo o terreno irrigado. E a gente vai fazendo a manutenção, né, desses sistemas. Aqui tem a imagem, gente, da horta na escola, que é uma escola rural. Eles tinham um terreno, no fundo, pouco utilizado, e a gente fez, junto com eles, uma formação, né, para eles desenvolverem atividade na horta, mas antes disso,
a gente construiu a Horta dos Sonhos com a comunidade escolar, com os professores, com as merendeiras, com todo mundo que fazia parte da escola, e perguntou para eles qual que é a horta dos seus sonhos. E eles falaram que era uma horta no formato mandala. Eles não queriam uma horta quadradinha, eles queriam uma horta no formato mandala, porque eles tinham alunos cadeirantes e era mais fácil para acessar, e aí poderia circular aqui dentro da horta. Então, a gente fez também um sistema de irrigação nessa horta da escola, então vocês vão ver aqui alguns encanamentos, que não é esse nome, mas depois o Alan me corrige. E também tem um sistema de irrigação aqui, e tem uma horta no formato mandala, tá? E falando um pouco do eixo educação, né? Então, que além da implementação da horta, a gente faz fortalecimento curricular. Então, a gente desenvolveu 6 cartilhas pedagógicas, né? Que são espécies de planos de aula, onde tem o passo a passo com sugestão de atividades para os professores, para eles trabalharem conceitos diversos. Então, por exemplo, essa aqui é de geografia. Ela trabalha a horta e a origem dos alimentos. A gente fez para português, para geografia, para ciências, para matemática, educação artística. Enfim, a gente fez cartilhas para diversas disciplinas. Essa escola que a gente atende, ela tem Fundamental 1 e 2, então a gente fez também para Fundamental 1 e 2, e alinhado à Base Nacional Comum Curricular, que também as escolas precisam se adequar, né? Então, a gente desenvolveu várias atividades, gente, box para o professor com dicas, passo a passo, do que ele pode fazer. Então, a gente desenvolveu esse material e a gente fez uma formação para apresentar esse material com eles e pensar como que isso poderia ser aplicado, em que momento. A gente sonhou, né, a horta junto com eles. A gente desenvolveu uma plataforma de ensino à distância, porque estamos há 2 anos, né, desde 2020, em pandemia. Então, a gente conseguiu fazer, né, essa formação para a área rural de forma online com os professores, ensiná-los a usar a plataforma, e a gente fez cursos também pelo Zoom, dar orientação pedagógica para eles e mobilizá-los, né, na implementação dessa horta. Então, uma coisa que é muito importante dizer, a nossa equipe não vai lá e faz tudo sozinha. Então, assim, a gente fala para o agricultor, a gente entende que aquela família precisa de uma cisterna. Claro que o projeto leva os recursos financeiros, mas a gente fala assim, então, Otacílio, a gente vai precisar de você e mais umas 3 pessoas para fazer essa cisterna durante a semana toda. Você tem um primo, um vizinho que possa ajudar, porque a gente ensina eles a fazerem. A gente transfere esse conhecimento, né, para toda a família. E agora, inclusive, a gente está trabalhando cada vez mais com as mulheres, né? Porque a gente está percebendo o potencial das mulheres para fazerem ali a gestão das vendas, para fazer a gestão da produção. Então, cada vez mais a gente tem envolvido as mulheres, e na escola a mesma coisa. Então, na hora de fazer a horta, a gente não faz sozinho. A gente faz mutirão com a comunidade escolar, as professoras trazem os maridos, os filhos, e a gente constrói tudo junto. Então, é um pouquinho do eixo educação e os resultados, né, que a gente alcançou até então, até dezembro de 2021. A gente está em Barreiras desde 2019, a gente está ampliando o programa para Balsas do Maranhão. Já foram atendidos cerca de 40 famílias, né? A gente já criou mais de 20 canteiros produtivos. Agora a gente está começando um novo ciclo, né? Então, com essas 40 famílias, a gente já fez com a metade, vai fazer a outra metade. A gente já construiu 16 cisternas. Na área de educação, a gente já fez 24 horas de atividade de fortalecimento curricular. Esse número acho que está mais, né, Bru? Na verdade, 40 em Barreiras, famílias, vamos, com Balsas, a gente está indo para 60 famílias. Para Balsas vai aumentar. Esse número está até dezembro de 2021, gente. Então, o Village está em expansão, né? São o que a gente já entregou, mas a gente segue trabalhando. Então, a gente já fez 24 horas de atividade de fortalecimento curricular, já formou 24 profissionais da educação e 20 estão em formação, né? A gente desenvolveu essas 6 cartilhas pedagógicas e implementou uma horta em uma escola rural e já está indo para outra, né? Escola rural lá em Barreiras. A gente já implementou 33 sistemas de irrigação que colaboraram, né, para que a gente ampliasse o sistema de abastecimento de água em 320 mil litros.
Até o fim do projeto serão 460 mil litros de sistemas de abastecimento de água. Então, gente... E acho que, só para complementar, trazendo um ponto importante aqui dentro dos resultados, a gente acha que tem tantos resultados, a gente vai tentar fazer um filtro. A Bruna falou essa questão do impacto na renda, né, dessas famílias, como o Otacílio disse no vídeo que a Bruna trouxe. A gente viu um impacto muito significativo. Quando a gente olha para essa parte de comercialização, é um momento muito importante do projeto, que a gente ajuda, ensina, coloca toda a estrutura, né, de assistência técnica, mas e aí? Ele precisa ter um impacto nessa renda. A gente viu que desde o começo do projeto, a gente já teve aí um impacto de 230% de impacto na renda. Então, uma família que começa a ter uma renda de 200, 250 reais, passou a ter em torno de 700, 750 reais. Então, isso é muito impactante, né, para essa família melhorar ali a questão da condição de vida. E um outro eixo que a gente está trabalhando muito, que a gente veio desde já no meio do ano passado para cá, e estamos levando isso muito forte para Balsas, é trabalhar o empoderamento da mulher como chefe de família. Então, a gente vê, dentro da seleção dessas famílias, a gente está com o critério de que realmente a gente atinge aí uma média de 30% ter a mulher como chefe de família, e aí a gente vê essa diferença na organização da vida financeira deles. O papel se divide muito claramente, né? Na organização da vida financeira e da parte da produção. Ordem. Exatamente. Então, acho que esse é um resultado que veio aí nos últimos 6 meses e eu queria compartilhar também. Muito bom, Ká. E agora a gente queria abrir um pouco para perguntas e respostas de vocês. Tem bastante pergunta aí no chat. Já a gente tem quer ver vocês, a gente quer tem ouvir bastante vocês. mesmo. É um projeto inspirador, né, meninas? E, assim, a gente sabe o tanto que o nosso país tem comunidades distantes, pequenos núcleos familiares que precisam desse apoio, né? Essa inspiração que, às vezes, por mais que eles tenham acesso nas pequenas cidades, essa inspiração não chega na casa deles. Exatamente. Né? E, assim, é lindo, lindo. O Humberto fez uma pergunta aqui no início, eu entendo que não é muito o foco de falar sobre, né, Humberto, se você quiser falar e complementar aí, né, porque ele não consegui me inscrever, deixei para lá, sabe? Eu vi. Mas eu achei legal, vou comentar uma coisa sobre o foco, então. Depois eu comento isso, se sobrar tempo, que é interessante também, que tem a ver com segurança alimentar. Uhum. Tá? Mas uma coisa que eu achei interessante é essa abordagem de gênero, né? Porque a parte de gestão que tem demonstrado, a mulher tem muito mais condição de assumir esse papel, né? Principalmente financeiro e outras coisas mais. E mesmo porque eu acho interessante, vou dar um exemplo, aqui nos meios urbanos, em situações limites, difíceis, de pobreza, por exemplo, de perda de emprego, muito desemprego, por exemplo. Se a mulher perde emprego, ela começa a fazer um monte de serviços de casa, fazer quitanda, quando alguém vai fazer uma festa, né? Aí ele contrata para fazer salgadinhos, isso, ela dá um jeito de ganhar dinheiro. Homem, muitas vezes é o quê? Vai beber. E ainda vai, entendeu o que é? Vai se lamentar, né? O homem, ele parece que ele tem... Se ele não faz aquele papel de provedor, parece que ele entra em depressão, ele não sabe lidar com isso. E a mulher, quando ela acaba virando o esteio da família e o sustenta até o cara, entendeu? Assim, essas situações limites mostram muito. É claro que, grande parte disso é a forma que a nossa sociedade educa o homem. E aí muita gente fala, não, mas é a mãe que educa. Não, a referência do filho é o pai. Muitas vezes a mãe chega para o filho e fala assim, olha, enquanto sua irmã faz isso, aproveita e ajuda nisso, lava o banheiro, não sei. Meu pai não faz, o que eu vou fazer?
entendeu? E aí ele cria aquela resistência. Então, o pai tem um papel preponderante nisso. É complexo, eu sei que esse assunto é mais complexo. Não Humberto, é tão simples e assim, eu vai vou até depender da pedir... cultura do local, né? Então, né? Eu vou até pedir para a Camila e para a Bruna comentarem, porque eu acho que esse até deve ser um dos fatores de diferença e adaptação do projeto da Índia para cá, porque aqui a gente tem um êxodo masculino que vai para a capital em busca de trabalho e deixa a mulher, né? Eu não sei se isso acontece também lá na Índia, né? Nunca vi nenhum comparativo nesse gênero, mas a gente tem muito disso, né? Você acha que essa foi um dos motivos maiores na adaptação do projeto? Quer comentar, Cá, um pouco das adaptações, como que era a realidade da Índia? Sim, vamos lá. Acho que quando a gente foi para a Índia e quando voltamos, acho que foi um período que eu falo assim de incubação, né? De mentoria. Eu falei, eu e o Paulo, vamos assimilar tudo que a gente viu lá. Isso demorou uns 2, 3 meses assim para a gente conseguir assimilar e trazer. Mas o maior desafio, eu acho que foi no eixo educação, tá? Eu acho assim, tanto na questão de água, a gente sabia que a gente tinha que ter o acesso à água e como a gente ia ter que identificar como cada família precisava daquele acesso à água. A parte da produção, vamos entender cada família, ver como que está cada família, mas a educação era muito diferente da Índia para cá, né? Quando se falava lá no eixo educação da Índia, as escolas lá não se comparavam com não tem comparação com as nossas escolas. Por um lado, isso é muito bom, né? Então, lá era literalmente uma questão de melhoria de condição física da escola. Não tinha nem condições de falar em levar a horta para dentro das escolas. Não, né? Era pedagógico. Não era o pedagógico, era a condição física. Uma escola não tinha um banheiro, né? Então, não tinha a gente tem, né? Podemos não ter os melhores banheiros para as crianças, mas eles não tinham, as crianças faziam as suas necessidades no chão da escola, né? Então, assim, isso era muito comum lá na Índia. Então, quando a gente trouxe para adaptar para o Brasil, a gente falou, será que tem necessidade da gente trabalhar o eixo educação vendo o Village como era na Índia? Mas a gente falou, o que a gente pode transformar de interessante para o Village, pensando também na estratégia da Mosaic, quanto essa questão da produção do alimento, foi ter uma horta escolar e a gente trazer isso como uma ferramenta escolar para dentro da escola, né? E aí veio toda a criação de um conteúdo adequado para isso. Aqui, já até respondendo a parte do acesso às cartilhas pedagógicas, a gente está no momento também de formatação de que isso seja multiplicado, tá? Então, assim, estamos exatamente no momento de como que a gente vai formatar todo esse conhecimento que o Village tem e para que ele seja realmente replicável. Então, hoje eles não estamos disponíveis ainda, que a gente está exatamente nesse momento de como vamos formatar essa tecnologia, não só a cartilha, mas de uma forma que essa metodologia também possa ir para um crescimento exponencial. Exatamente, um crescimento exponencial. Então, acho que o maior desafio foi esse, adequar a questão da educação, e acho que um outro desafio também foi a seleção das famílias. Eu acho que isso a Bruna pode me ajudar a falar, mas a seleção das famílias o perfil das famílias não é um perfil, assim, não pode ser uma família que não tenha uma área, ele tem que ter uma área mínima, né, para a gente iniciar ali a implantação do projeto. Ele também tem que ter um perfil meramente de um olhar para a questão da comercialização, que se ele também não tiver, a gente não pega uma família do zero, né? Então tem que ter um intermediário ali entre um início e um meio para uma prospecção aí maior e ajuda dessa família. Então a seleção das famílias também no início foi algo, até hoje, ela é desafiadora. Acho que a Bruna pode complementar. A gente queria fugir dos extremos. Exatamente. A gente não começa um projeto social para criar demanda. Perfeito. Então, assim, deixa eu entrar, bater na casa de qualquer pessoa e falar assim, então, você tem que ser agricultor. Não, porque isso vai colaborar. Você tem aqui o quintal da sua casa, isso vai colaborar para gerar renda para sua família, né, para sua segurança alimentar. Quem te convidou aqui? Oi? Né?
Então, assim, a gente não estava ali para convencer uma pessoa que não tinha vocação de produção, que não atuava com agricultura, a ser. Mas a gente também não queria o perfil do agronegócio, Exatamente. que já é o agricultor super desenvolvido, que já produz muito. É o objetivo de um projeto social, né? Exatamente. Então, assim, não era nem um extremo e nem outro. A gente identificava famílias que às vezes produziam, já trabalhavam com produção, às vezes, claro, para o próprio sustento, porque precisavam disso, mas que tinham ali um terreno com potencial produtivo. Eu lembro, eu não tenho certeza se essa foto da Camila é da Dona Maria, mas eu acho que sim. Eu lembro que eu fui visitar a casa dela e ela já produzia muito hortaliças, né? E ela vendia algumas, só que ela é uma senhora, ela tem um terreno bom, mas ela fazia tudo no regador. Então, ela tinha que ir buscar água no poço e fazer tudo na mão, no sol quente, Barreiras é quente. Então, assim, ela não dava conta de aumentar aquilo. Então, ela produzia para o próprio sustento e vendia uma coisinha ou outra, mas não dava para viver disso, né? E aí a gente viu que a Dona Maria tinha um terreno com potencial de aumentar a produção. Só que ela é sozinha, toda a família dela trabalhava fora. E aí a gente falou, vamos trabalhar, tem como a gente trazer tecnologia para ela não fazer só no regador, né? Então, ó, o sistema de irrigação aí, né? Que pega do sistema de abastecimento e irriga sozinho, né? E ela não precisa ter toda aquela força, e a gente conseguiu junto, né? Ela abria, ela não tinha, né, condição de saúde para abrir aquilo na enxada, né? Então a gente foi lá, trouxe mecanização, trouxe pequenas soluções, trouxe conhecimento, e aí ela conseguiu, né, aumentar a sua produção e, claro, consequentemente, aumentar a sua renda. Então, o Village, ele busca uma família que tenha um espaço com potencial produtivo, que já tem uma vocação produtiva, que tenha alguém com disponibilidade, que a gente não vai entrar lá e falar assim, então, vou sair, né? Então, já é alguém que tem alguém ali no campo trabalhando nisso, que tem alguém que precisa ser formado, né? Exatamente. Né? E aí a gente identifica esse potencial também, né? De alguém que possa receber essa formação e que tenha algum tipo de acesso à água, né? Alguma fonte de água que a gente, claro, possa trabalhar né, o abastecimento adequado, ampliar isso e a distribuição correta. Mas são um pouco das características que a gente busca que seja um pequeno agricultor familiar, né? Então, são algumas características que a gente busca na seleção, e aí a gente vai mapeando, vai categorizando de acordo com esses critérios o perfil e vai vendo as famílias que têm um perfil mais compatível a serem beneficiadas pelo projeto, e agora tem esse plus, né, de também olhar para essa questão da mulher. Muito legal. A pergunta da adaptação veio da Gabriela Macedo, tá, gente? Na hora eu me empolguei, não citei, mas desculpa aí a falta de referência. Imagina. A Ivana perguntou quem financia os investimentos necessários para o desenvolvimento do negócio, do projeto, né? Como é que vocês captam esses investimentos? Bom, aí, Cá, quer comentar? Especificamente do Village, como eu disse no começo, o Village ele é um projeto totalmente financiado pela nossa fundação, que fica nos Estados Unidos, pela Mosaic Foundation. Então, a tecnologia veio da Índia, então hoje ela é a nossa mantenedora aí com o investimento, junto com a Mosaic Fertilizantes também, né? Todo o investimento do Instituto é da Mosaic Fertilizantes, é um investimento direto para todos os programas do Instituto, e especificamente o Village tem uma parceria aí com a Mosaic Foundation para esse programa global da Mosaic. Legal. O Lucas também fez uma pergunta. Ei, Lucas, quer fazer ela? Vai lá, Cris. Qual que é o tamanho? Como é que é? Precisa ter uma equipe muito grande para realizar tudo isso? Na região, em cada colônia ou cada village que vocês implementam? A equipe é muito grande? Como é que funciona essa mobilização de profissionais?
Capta na própria região, busca de fora, traz, como é que é? A expertise da Mandu. A gente sempre trabalha com desenvolvimento de equipes locais, né? Então, para a gente é uma premissa, porque, enfim, nada como ter profissionais da região Exatamente. que conhecem o território, que, né, lembra da falar a mesma língua, né? Conhece as dificuldades, né, regionais. Eu lembro quando eu fui para o território, eles falaram, forasteira aí de São Paulo, chegando em Barreiras, né? Então, a gente tem equipe local, né, de agrônomos que fazem esse trabalho de assistência às famílias. A quantidade de equipe é condizente com a quantidade de famílias que a gente está atendendo, né? Então, a gente começou com uma equipe menor e agora com a expansão a gente também vai para Balsas, vai pegar a equipe do Maranhão, né? A gente tem equipe que é de Barreiras e então, à medida que a gente vai aumentando o volume de famílias, a gente também vai aumentando a equipe. Mas como que a gente se divide, né? Assim, a gente tem hoje cerca de... Aí a KCL confirma para mim se eu estiver falando alguma besteira, mas a gente tem 4 profissionais que atendem 40 famílias, né, em campo. Então, eles se dividem, então, cada profissional atende cerca de 10 famílias, e as escolas que a gente apoia, né? Então, a gente tem esses profissionais, são agrônomos, que acompanham as famílias no eixo agricultura e no eixo água. E a gente tem também, dentro da gerência de inovação, a gente tem um laboratório de processo de aprendizagem. Estamos aqui com a Gabriela, com o João Conrado, alguns membros da equipe aí, desculpa se eu não citei todo mundo. Então, dentro da Mandu, a gente tem uma equipe que pensa em processo pedagógico. Então, como que eu vou fazer uma cartilha alinhada à Base Nacional Comum Curricular para fortalecimento curricular de professor? Não é o agrônomo que vai pensar isso. A gente vai trazer uma equipe pedagógica que a gente tem dentro da Mandu, que serve todos os projetos, e aí a gente identifica os objetivos pedagógicos que a gente quer, traz profissionais especializados, por exemplo, fazer cartilha de matemática, eu preciso de alguém de matemática, né? Funde 1, Funde 2 é diferente. Então, assim, a equipe da Mandu pedagógica acompanha esses profissionais que desenvolvem pontualmente esse material e a gente faz a formação dos professores, né? Então, a gente tem uma equipe pontual que entra nessa frente de formação, desenvolvimento de material pedagógico, que mais? Falei dos 3 eixos, e a gente tem uma equipe gerencial, né, que acompanha se a teoria de mudança está sendo cumprida e se o impacto esperado e os resultados, né, e o impacto esperado no médio e longo prazo estão sendo alcançados. Então, lá no começo a gente definiu o que era qualidade de vida, e a gente vai acompanhando, né, o que é qualidade de vida para o agricultor, se a gente está conseguindo alcançar. Então, a gente tem uma equipe de gestão, né? Hoje, eu já fui gerente desse projeto, hoje ele é gerenciado pela Cassiele, que está aqui presente também. Se quiser dar um oi, Cassi. E aí, essa equipe de gestão tem um líder de projeto e uma gestora. Eles fazem toda a parte gerencial, desde relacionamento com o poder público. O programa tem parceria com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação do município. Então, a equipe da Mandu tem essa equipe gerencial que faz esse relacionamento político também, né? Faz o relacionamento com o investidor, com a Mosaic, e faz esse monitoramento aí de resultados e acompanhamento do plano de trabalho. E o nosso mentor de agricultura, né? Nosso mentor de agricultura, que também é uma peça muito relevante no projeto, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cássia. Exatamente, bem lembrado, Cássia. A gente tem um especialista, né, que é o Jorge Nava, que é um especialista em agricultura, e que ele que consolida todas as técnicas de agricultura implementadas na Mandu. Então, a gente pega a equipe local, mas a gente tem a gerência de inovação, né, na qual faz parte, a gente tem especialistas que são guardiões das nossas metodologias. Então, a gente forma a equipe local na nossa metodologia. Né? E aí, o Jorge Nava é responsável aí por toda a parte técnica de agricultura, água, horta. Então, sempre tem um período de treinamento da equipe local, antes de sair fazendo essa coleta, né? Exatamente. A gente tem uma metodologia de seleção, né, que a gente aplica, e a gente primeiro faz o diagnóstico do território. Aí a gente estabelece, né, os critérios para a seleção das famílias e a gente define a teoria de mudança de curto, médio e longo prazo a serem alcançados. E aí a gente faz a seleção da equipe local com base nos objetivos e características do que vai ser desenvolvido pelo programa.
E aí a gente faz uma formação bem prática no começo. Então, no começo, o especialista vai a campo com os agrônomos. Então, é a primeira cisterna que você faz, constrói junto com as famílias, e a gente vai disseminando, né, esses saberes para a equipe de campo. Ô, Lucas, só... E, claro, aprendendo com eles também, né? Que a gente não só ensina, a gente aprende também. Só fazendo um fechamento da sua pergunta, Lucas, é uma equipe grande. Assim, na verdade, eu acho que nem é grande, mas é uma equipe que, com muitas especialidades diferentes, faz a diferença. Então, assim, quando a gente decidiu definir qual parceiro ia atuar com a gente, esse é o diferencial realmente da Mandu. Eles têm uma equipe por trás que me deixa tranquila, eu durmo tranquilamente, tanto no campo, para falar com essas famílias, para conhecer, para fazer esse relacionamento, a parte técnica, né, que a Cassiele disse, do nosso mentor aí, e tanta parte também de gerenciar. Então, isso faz muita diferença para a gente conseguir à distância, né? É um projeto, e a gente não vai fazer um projeto desse aqui do lado, em São Paulo, por exemplo, né? É realmente aonde a gente realmente precisa e onde estão essas famílias todas. Então, o desafio realmente é implementar um projeto desse, tem uma parte logística e também de pessoas considerável no projeto. Muito legal. A Camila Sobreira, ela comentou, aqui em Minas tem um projeto que se chama Plantadores de Água, sobre essa captação de água de chuva em pequenas propriedades e escolas. Funciona muito bem, sobretudo pelo interesse das mulheres rurais em tecnologias de inovação. Geralmente, elas são até mais receptivas que o público masculino, né? Eu acho que essa é uma perspectiva geral, né? O homem é sempre um pouco mais acanhado para receber essa inovação chegando, não? Será que eu tenho alguém da equipe de campo aqui presente? Eu adoraria ouvi-lo, se tiver, Cássia. Samara, Eliane. Alguém quer falar da diferença de postura dos homens e mulheres? Que nada eles como atendem falar um pouquinho disso, né? Estão tímidos aí? Estão tímidos. Então, vou falar por vocês, hein? Então, o que a gente percebe? E tem uma diferença de homens e mulheres, mas tem uma diferença de território também. Eu ia falar região, né? Regional. Quando a gente chegou em Barreiras, lá é um campo de agronegócio e tem muitas entidades públicas e privadas que fazem apoio aos agricultores familiares. E tem muitos institutos de pesquisa também, que fazem pesquisa com eles. Então, eles estavam um pouco ressabiados daquelas pessoas que vão lá, buscam dados, eles vão, recebem, dão as informações, some e nunca mais volta, sabe? Então, quando a gente chegou lá, eles falaram assim, lá vem mais um. E tem as assistências técnicas do governo também, que às vezes não tem continuidade, né? Então, quando a gente falava assim, não, a gente está selecionando famílias para um projeto que a gente vai trabalhar o fortalecimento da produção, né? Melhorar as condições de irrigação, de abastecimento de água, eles ficavam assim, sabe? Tipo, então, eles não acreditavam muito. Então, foi um desafio na seleção, de certa forma, querer, assim, né? Um agricultor que quisesse, porque ele estava meio descrente, só acredito vendo, né? Então, a gente teve isso. E as mulheres, elas eram um pouco mais expectativas que os homens eram mais desconfiados, né? Então, tinha uma certa desconfiança, mas olha a importância de ter equipe local, né? Exatamente. Porque aí vai dialogando, vai vendo. Então, eu lembro muito que o Alan, que é um dos nossos extensionistas, né? Ele chegava na casa da pessoa e a gente ia conversando. E aí ele olhando em volta, fazendo diagnóstico, ele falava, você planta cana-de-açúcar? Você planta isso? Aí a pessoa falava, pô, tô com um problema. Então, eu lembro muito da Dona Maria, que ela estava com uma praga nas hortaliças. E aí ela falou, putz, tá morrendo tudo. Aí ele já foi e deu uma recomendação técnica. Olha, uma receita caseira para você fazer. E aí ela falou, veio aqui, sentou comigo, ficou horas, me deu uma recomendação, pôs a mão na terra comigo, tá diferente, né?
E aí, à medida que o projeto foi acontecendo, quando a gente falou que ia construir as cisternas, ninguém acreditava. E aí, quando a gente falou de fazer um mutirão, né, eu lembro que teve uma época que chovia muito, e a gente, enfim, ficou lá com eles fazendo e gerenciando isso. Eles falaram, eu nunca esqueço, assim, que eles falaram, nossa, nunca teve uma equipe que veio aqui e abriu o terreno com a gente, né? Então, tem aquela imagem da apresentação que o Alan, né, tá estimulando a agricultura a abrir terreno com um pequeno tratorito, a gente faz junto, né? Então, as pessoas iam, davam as recomendações e falavam, faz aí, daqui a semana que vem eu volto para ver se deu certo. Não, a gente fazia junto. Então, isso também foi ajudando a quebrar, né, assim, a resistência e eles entenderem que o projeto era sério. Então, muito diálogo, né? A gente dialogando, e a equipe local também vai entendendo, já faz um pouco da leitura do território e vai criando as devidas estratégias. Muito legal. Camila também parabenizou e elogiou o projeto de vocês. A Mariana Passos deu parabéns e falou, dentro do Village, existe algum tipo de investimento no fortalecimento da rede de produtores e no mercado local? Pensando especificamente no beneficiamento e escoamento de produtos. Acho que a Bru respondeu isso, né? Na parte de... Quer falar? Eu posso dar um gancho, mas... Pode falar. Esse é um momento muito importante do projeto, como eu disse, né? Na verdade, a gente tem uma frente, acho que entre um ano e pouquinho do projeto, é um olhar muito focado nisso, que é na comercialização dos produtos ali, de como essas famílias vão. A gente tem um trabalho que aí a Bruna trouxe também, de articulação com o município, identificar principais pontos, as feiras, onde esses produtores podem expor seus produtos, ajudar eles nessa articulação para ter esse escoamento, né, para eles conseguirem visualizar e melhorarem aí a venda disso. Então, é muito importante a parceria com o município, com o poder público, tanto Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, é um pool de parcerias aí que ajudam a gente a identificar essas oportunidades e mapear esses locais para eles conseguirem realmente alavancar a sua produção e tornar o seu negócio realmente sustentável, de uma certa forma. E aí, só complementando, Cássio, se o Felipe quiser falar também, que estamos com uma presença ilustre do nosso presidente. Ele está aqui? Tá. Mas, assim, também é um processo de desenvolvimento das famílias. Muito. Então, quando o programa começa, a gente não olha para a venda, a gente olha primeiro em melhorar a infraestrutura. Exatamente. Né? Então, vamos começar a trabalhar a produção, vamos começar a trabalhar as condições de produção, aí começar a trabalhar, né, a melhoria da infraestrutura de irrigação, aí eles começam a produzir, aí a gente começa a pensar para onde eles vão vender. Tem uma feira local, e muitas vezes... E aí, isso vai evoluindo também, até a capacidade empreendedora deles, né? Então, começa numa feira local, aí a gente vai identificando oportunidades, até, quem sabe, se eles quiserem no futuro trabalharem de forma associativa, comercializarem coletivamente, né? Mas é um processo. Às vezes, eu tô aqui no meu quintal, não quero vender com o meu vizinho. E aí a gente vai plantando as nossas sementinhas ali, né? E identificando, né, que tipo de cultivo eles estão fazendo, se cabe beneficiamento, enfim. Isso é um trabalho muito de formação junto com eles, né? Virar a chavinha deles também para isso, eu acho que é um dos grandes desafios também. Por isso que eu falei, a gente começa um ano aí trabalhar com todo esse foco que a Bruna trouxe de assistência, melhoria da produção. A gente começa a olhar para essa parte da comercialização depois de quase um ano e 4 meses de projeto aí que a gente começa a mergulhar nisso. Então, tem um trabalho... frutos, né? Exatamente. Entendi. E aí, o ciclo de vida, acho que isso é importante. A gente fala que o ciclo de vida do Village num local são 3 anos. Então, isso acho que é importante trazer, né? Então, a gente tem aí 1 ano e meio que a gente começa a olhar para essa comercialização e aí mais 1 ano e meio aí para trabalhar realmente essa sustentabilidade desse negócio para eles. Pois eu vou até meter um pouco, que agora a pergunta é minha, que eu tinha feito lá em cima, não cheguei a publicar, mas assim, vocês atuam junto às famílias, né?
mas vocês conseguem avaliar o impacto na comunidade, ou seja, na cidade mais próxima, desse empoderamento ou dessa maturidade nos produtores regionais? Vocês conseguem fazer uma leitura de que isso talvez esteja chegando na cidade mais próxima como um caminho alternativo de a comunidade buscarem vocês e quererem que isso fosse implementado em outros pontos, não só ali naquele setor que vocês escolheram, né? Muito porque também, assim, quando a gente pensa, algumas famílias têm mais filhos, então consegue mais mão de obra para estar trabalhando. A Dona Maria, de repente, pode não ter muitos ali junto com ela. Tem como intermediar um intercâmbio nessa mão de obra para apoiar o do ladinho, não sei, né? Sim. O que a gente faz, né? Assim, dentro desse processo de construção da teoria de mudança do Village, a gente tem objetivos que a gente fala de curto, médio e longo prazo. Então, no curto, a gente olha para Dona Maria. No médio, a gente olha para o entorno da Dona Maria. Os vizinhos, os familiares, a família, e o povoado. E, posteriormente, a gente olha, na verdade, assim, no curto, a gente olha para a Dona Maria. No médio prazo, a gente olha para o entorno da Dona Maria, os familiares ali, vizinhos mais próximos. E no longo prazo, a gente olha naquela vila, a diferença que o Village colaborou. Claro que algumas coisas vão além da fronteira daquela vila, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem alguns indicadores que a gente vai acompanhando, né? As famílias diretamente, a nossa ação, e aí a gente vai medindo. Isso a gente ainda não fez a avaliação de longo prazo, né? Mas a gente já percebe, né? Então, uma coisa, foi até engraçado, a gente começou o Village com 20 famílias, nesse cenário da galera meio desconfiada, assim, de lá vem vocês. E aí a gente começou a fazer junto com eles, né? Inclusive, hoje a gente tem na equipe, aí a gente vai ampliar o Village para 40 famílias em Barreiras. Nesse momento, a gente já tinha uma fila de espera das pessoas do povoado, né? Falando, eu quero aqui também, fiquei sabendo o que vocês fazem, enfim, as pessoas ali ficaram sabendo, né? E as secretarias também acompanham, né? As secretarias de governo. Então, por exemplo, a gente faz a formação, né, com a rede pública, e hoje também a gente colabora para um programa municipal que chama Horta nas Escolas. Esse programa já existia na rede municipal para escolas urbanas, e o Village colaborou, né, dando essa contribuição para as escolas rurais. Então, a gente vê a gente passando barreira, né, assim, a gente indo além das fronteiras, e quando a gente foi expandir a equipe, a gente tem pessoas que participaram nesse mutirão, né, de construção de cisterna. A gente tem o Fernando da nossa equipe, algumas pessoas que fizeram parte desse mutirão, aprenderam, e aí a gente falou, precisamos expandir a equipe local. Ele falou, opa, me chama que eu já sei fazer isso aqui, né? Então, a gente também tem alguns cases de pessoas que foram, enfim, atendidas pelo projeto, que hoje fazem parte da nossa equipe técnica. Muito bom. A Mercedes perguntou, como vocês conseguem realizar esse trabalho tão importante, o qual carece muito do financeiro, né? Esse planejamento financeiro às vezes, muito limitante na expansão, não? Vamos lá, essa é a grande pergunta, né? De $1 milhão. Mas, realmente, é um projeto que hoje ele tem uma grande representação no investimento do Instituto Mosaic, então vamos falar, e está totalmente alinhado também à nossa plataforma alimentação, então ela hoje tem uma grande representatividade de todo o investimento da Mosaic, e o que nos ajuda é que a gente tem realmente uma atuação nos Estados Unidos, a gente tem uma fundação hoje que abraçou o programa, que quis que a gente trouxesse a tecnologia para o Brasil.
Então, são união aí de investimentos que fazem o propósito acontecer. Realmente, ele tem um custo considerável, não podemos falar alto, né? Mas ele tem um impacto muito importante. Então, a gente está falando aí em torno de 300, 250 mil dólares ano. Então, realmente, é um projeto com grande impacto, tanto de resultado quanto financeiro. Mas ele traz, o retorno que ele traz para a gente justifica todo o investimento que a gente faz, olhando principalmente o alinhamento da plataforma alimentação para o negócio, né? Muito bom. Agora, outra dúvida minha. Essa qualidade alimentar, né? A gente percebe isso, as famílias passam a dar valor, a produzir outras coisas que antes convencionalmente não faziam, né? Porque, assim, às vezes você vê aquelas fazendinhas, tem lá um cheiro verde, uma couve, né? um alface. Lá no Nordeste não deve ter muito alface, porque é muito quente. Mas, assim, a gente vê que regionalmente existe uma cultura, né, de alguns produtos. E aí, assim, efetivamente, a variedade, né, desses produtos leva ao aumento dessa qualidade alimentar, né? Quer comentar, Cá? Pode falar, eu complemento. Não, de fato, assim, a gente acompanha as famílias, nem sempre elas têm uma grande diversidade de culturas, né? Então, eu trabalho com horticultura e a gente vai estimulando outros tipos de alimentos, daí às vezes até apresentando em alguns casos. Claro que tem a cultura regional com alguns alimentos típicos, né? Então, a gente trabalha no Pará também, o açaí é muito forte lá, né? A produção de açaí. O Lucas já... Opa! Então, assim, tem a vocação local que a gente respeita, né? Mas a gente também estimula essa variedade também, né? Para diversificação, tanto alimentar quanto também econômica, né? Para fortalecer economicamente. Muito bom. O Humberto colocou que lá em Belo Horizonte tem um grupo de agricultores familiares que desde 2016 se associaram em cooperativa, compraram caminhão e vendem o alimento de hortifruticultura, né, pela internet. Nessa onda de teleentrega, né? E você escolhe o produto pelo site na internet, né? A gente sabe que essas comunidades, essas regiões que vocês inicialmente estão atacando, ainda não têm um acesso, né, à tecnologia, e isso tudo é um dificultador, né? Por isso que eu entendo que o projeto de distribuição e de chegar com esse produto, né, nas vilas regionais e na comunidade local exige um cuidado, né? Porque são regiões diferentes, né? Sim, o que eu acho que fica de mensagem é essa coisa do território, né? Do diagnóstico, das potencialidades. E internet fibra talvez não tenha em determinadas regiões rurais, mas às vezes o 3G do celular chega no celular deles, né? E principalmente dos jovens, às vezes o jovem tem um smartphone e usa um WhatsApp. Se ele cadastrar os vizinhos no telefone dele e começar a oferecer, talvez o vizinho passe a comprar os produtos. Então, né, eu achei legal a coisa que ele falou do telefone, né? Então, assim, a gente hoje olha, tipo, ferramentas de marketplace pode ser também, né? A gente tem negócios que a Mandu apoia, que hoje estão nas principais plataformas, né? Como eu contei para vocês, Shopee, vende pelo site, vende pelo e-commerce, mas é o grau de maturidade que o grupo passa. Então, às vezes, a gente começa na feira local, no vizinho, vai expandindo, vai identificando uma rede de mercado forte no município, e aí a coisa vai
vamos trabalhar de forma conjunta, estabelecer uma associação, vender de forma coletiva. Aos poucos, o agricultor pode até, inclusive, acessar o PNAE, que é a política pública, para distribuir alimentos para as escolas, né, para merenda escolar. Então, a gente tem também políticas públicas de acesso, e aos poucos a gente vai trazendo esse repertório, né, para fortalecer essas famílias, e claro, olhando sempre para a vocação daquela família. Exatamente. Às vezes aquela família não quer ser um grande agricultor para vender para outros estados, né? Esse olhar individual é o destaque, eu acho. Eu falo, a gente olha muito para cada família e entender qual a vocação dela, até onde faz sentido. E até onde é confortável, né? Exatamente. Vale destacar Eles também querem que qualidade de vida, às vezes vender fora é um problemão. Vale destacar que o Village ele tem 3 ciclos, né, anuais. Então, esse terceiro ciclo, onde as famílias já estão mais maduras, a produção já está melhor. Então, agora o foco na comercialização. Perfeito. Né? Então, a gente já percebe, né, nesse tempo quais as famílias que têm um perfil mais empreendedor, e agora a gente, nesse último ciclo, a gente foca com mais força buscar esses canais de venda, buscar essas parcerias locais, inclusive essa inclusão digital, né, que o Humberto trouxe aqui, até anotei para depois, quem sabe, né, fazer pontes aí para conversar com outros grupos que já fazem isso, né? E sobre o PNAE, a gente até tem um evento para ser realizado junto com a prefeitura, no qual a prefeitura vai explicar para essas famílias como que é o processo de compra pública. Bom, e no final, vocês apresentam para ele um PRONAF da vida, um Programa de Agricultura Familiar. Trabalha, a gente vai apresentando todas as políticas públicas que possam colaborar, né, para o fortalecimento deles. Porque, mas assim, é isso, é gradativo. É gradativo. É o trabalho, tem que ter maturidade, né, para entender que, olha, estou produzindo, né, consegui 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, está produzindo, está sobrando, não pode sobrar, da mesma maneira que fazia falta para mim, faz para alguém. Né? É um projeto de formiguinha, né? De conscientização. É um trabalho muito, quando a gente chega de muito, primeiro trabalhar, entender quem é cada um, trabalhar a autoestima dessas famílias, isso é muito importante, entender o que eles precisam. Esse trabalho de empoderamento, né, é muito importante. Então, e é o que a Bruna e a Cassiele falaram agora. Cada um tem um objetivo. Às vezes, um quer ter tá ali ganhando R$700, está tudo bem, ou ganhando 300, também está tudo bem, e ele quer continuar ali. Mas ali está tudo ok para ele, né? Então, entender essa dinâmica da família e aonde eles querem chegar também faz parte do programa olhar isso, né? À medida que o agricultor vai se desenvolvendo e vai percebendo que é possível, exatamente, ele vai entendendo onde ele pode chegar. Então, você chegar e falar assim, nossa, vamos desenvolver um programa com você, que você vai vender para merenda escolar e... Oi. Nossa, oi, É Dona Maria ali, com o regador na mão, tipo, você tá maluca, quem é você? Forasteira. E assim, aí aos poucos, aí a gente começa a trabalhar com ela vê a produção dela aumentando, aí a gente fala, poxa, vamos vender. Ela fala, será que vende? Aí começa a vender. Vai ter uma feira, vamos participar? Aí vai, aí vende bastante na feira. Nossa, não, vou produzir mais, aí vai motivando a produzir mais. E aí a gente vai abrindo caminhos, e assim aos poucos, vamos testando, aí ela vai entendendo. Mas não é no começo, né? E é claro que ela vai entendendo as possibilidades e vai também falando, isso é para mim, isso não é, vai fazendo as suas próprias escolhas, né? E a gente não quer que o agricultor faça o que o projeto quer. O projeto é para o agricultor, para o que faz sentido para ele, né? E o que é prosperidade e agricultura para ele, qualidade de vida para ele. Isso. Nossa, muito, muito bom. A Fabiana acabou de colocar aqui, ó. Esse projeto conta com apoio de governos ou de empresas regionais? Esse projeto... eu acho que eu falei um pouquinho... Fala, pode falar.
eu falei um pouquinho isso, acho que antes, mas a gente conta com o apoio de toda a articulação das secretarias, né, prefeitura, e primeira coisa que a gente faz no município, a hora que a gente seleciona, é um diagnóstico que a gente fala de dados secundários, primeiro entender esse município no âmbito de atuação de prefeituras, como que a questão da agricultura familiar é vista no município, isso depende muito da articulação com órgãos municipais, todas as secretarias estão muito envolvidas, a prefeitura, o apoio é na articulação para o projeto acontecer, né? Abrir as portas para a gente entender a demanda e implementar o projeto. Financeiro, não, a gente não tem nenhum apoio financeiro da prefeitura local, e nem de empresas regionais. É um investimento totalmente da Mosaic Fertilizantes mesmo. E da Mandu, né? O tempo todo da Mandu. Isso. Agora, gente, as meninas vão disponibilizar aqui uma ferramenta para vocês fazerem uma pequena avaliação, né? E depois o Matheus também vai colocar aqui uma pesquisa de reação de vocês com relação aos temas, o que vocês acharam, coisa e tal. Ok? E aí, no final, se a galera... O pessoal está se escondendo da gente, né, Cá? Sim. Mas aí, no final, também a gente convida todo mundo para abrir a câmera para ver se a gente faz uma foto coletiva. Ah, legal. Gente, eu queria compartilhar... Eu vou compartilhar no chat 2 links. Eu vou compartilhar o primeiro e, na sequência, o segundo. São 2 enquetes rápidas, tá? E aí, Lucas e Cris, vocês me ajudam a falar se está dando certo o preenchimento, tá bom? Ok. Foi o primeiro. E o segundo. Tá rolando, Lucas? Tá. Assim, o primeiro eu já respondi aqui. Eu também. Rapidinho, gente. Papum. É papum. Legal que E é também aberto, ninguém precisa estar... Só para a gente ter transparência, né, no termômetro aqui do grupo. Funcionou o segundo também, hein? Vamos lá, gente. É rapidinho. Abriu, clicou, respondeu, foi. Nem menos de 1 minuto. Menos do que aquele áudio que você ouve acelerado. Vai. Gente, eu mandei mensagem para o Lucas, ele tem uma imagem no WhatsApp dele, não vou escutar áudio. Depois que eu mandei 2 áudios de 5 minutos, ele trocou a imagem. Eu falei, nossa, foi uma fica dica para mim não mandar áudio. Deixa abaixo, Bruno. Ó, eu tô vendo que metade do primeiro já foi, e o segundo ainda falta bastante gente. E falta metade no primeiro. Vamos lá, gente. Aumentando. Rapidinho. É só clicar. Clicou, abriu. Clicou o botão, já foi. O outro Já você foi, rapidíssimo. Segundinhos, que ainda falta um pouquinho de gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bora. Deixa eu ver. É anônimo, hein, gente? Daqui vale o destaque. Ninguém vai parar no paredão, hein? Ó, o segundo, o primeiro acho que já rolou, o segundo ainda está faltando um pouquinho. Ó, tá aparecendo aí as palavras. Muito bom. Vou começar a compartilhar aqui. E aí.
Então, a maioria achou que o encontro de hoje atendeu às expectativas. Ficamos felizes, né, gente? Porque a divulgação do Matheus foi tão boa que eu falei, meu Deus! Então, a maioria diz que rolou. Deixa eu ver o... Vamos ver a nossa nuvem de palavras aqui que está sendo formada. E aí a gente perguntou quais são os sentimentos de vocês, impressões do encontro de hoje, né? E aí, acho que a maioria achou que foi uma inspiração, compaixão, impacto, educação, de realizações. Ó, já foi mudando aqui. Ensino, né? Aí tem aprendizado, gratidão, experiências, transformação, metodologia avançada, troca, solidariedade, enfim, gente, tem várias palavras aqui. Vou deixando vocês lendo, ó, já 20 pessoas já avaliaram, né? Então, assim, tenham certeza que para a gente também foi super inspirador estar com vocês, assim, acho que é um grande prazer sempre trocar, né, experiências sobre impacto social. Acho que a gente agradece aí, né, Cá, mais uma vez o convite do PMI e a gente se coloca à disposição. Ao final, eu também acho que é importante a gente deixar os nossos contatos, né, porque começa aqui, né, esse grupo a nossa aqui é conexão. muito ativo. Parabéns para todo mundo aí do PMI. Eu já recebi várias mensagens no meu LinkedIn aqui, já tá antes do negócio. Olha, tá, e a gente, você vai aceitar que aceita, né, bloquear. Camila? Ó, o Lucas está traumatizado de mandar convite no LinkedIn e as pessoas não aceitarem. A gente aceita. Já vou aceitar, só não aceitei agora porque eu tô aqui online. Mas a gente aceita. Aqui, a gente aceita, mas é isso mesmo, mensagem. Porque assim, extremamente inspirador, né? E a gente precisa, às vezes, acompanhar e perceber que as ações estão acontecendo, que não é puramente ideologia, né? Existem ONGs, existem empresas, organizações que estão se comprometendo com a causa e buscando fazer a diferença, né? E isso é de uma representatividade, porque, como vocês mesmos colocaram nos objetivos, se você é uma empresa que está na comunidade, como você não vai buscar impactar essa comunidade onde você está se desenvolvendo, né? Está crescendo, está buscando o seu crescimento capital, né? O universo responde com essa troca de energia, né? A gente contribui aonde a gente recebe, né? A gente tem que buscar essa troca, essa maleabilidade, porque o capitalismo puro morreu, né? Hoje a gente não consome aquilo que a gente não acredita nas ações da empresa, né? Então, é muito bacana a gente ver uma organização que busca isso, busca fazer a diferença e que encontra parceiros tão inspiradores, né? Como o Mandu, cuidadosos, inspiradores e cuidadosos, né? Que eu acho que isso é uma característica assim, que foi extremamente evidenciada, né? Eu quero parabenizar demais vocês duas e a equipe de vocês, porque a gente sabe que a gente não faz sozinho, né? Exatamente. O PMI é muito isso, a gente sabe que a gente é multiplicador, a gente, na verdade, quer abrir caminho, ser parte do apoio para fazer as coisas acontecerem. E a gente sabe que, estando junto, né, de organizações parceiras, que têm essa integridade, essa transparência, é muito bacana. Então, eu quero mais uma vez agradecer a
participação de vocês, o tempo de vocês, esse compartilhamento, né? Muito bacana. Bruna, Camila, Cassiele e demais que estão aqui com a gente, né? Do grupo de vocês, muito obrigada mesmo. Sai não, gente. Vamos tirar um print, não né? Sai, gente. Ó, pois as meninas têm espaço aí para fazer sua despedida. Mas assim, a gente que agradece, a gente está à disposição, a gente ficou muito feliz com o convite. Acho que para a gente compartilhar, né, faz todo o sentido, multiplicar essa mensagem, né? As ODS é um tema super importante e que às vezes, como eu disse no começo, parece distante, mas trazer esse tema para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, né? Da nossa governança ali. E aos pouquinhos a gente vai contribuindo, né? Se todo mundo fizer um pouco, a gente chega longe. E queria, né, também aí agradecer a participação de todo mundo aí, de ter acompanhado a gente até o final. E, enfim, convidar vocês aí também para a foto final. Vou passar, Camila, fala um pouquinho também. Acho que a Cristina fechou muito bem, acho que falou belas palavras, Cristina. Eu queria realmente, essa questão das ODS é prioridade assim, para o Instituto, para a Mosaic Fertilizantes, então está totalmente intrínseco às ações de sustentabilidade da empresa, também trabalhar junto com isso. O Instituto também olha muito forte a ODS 1, a ODS 4, né? Então estamos aí num trabalho muito forte e faz parte do nosso cenário de atuação de performance social. Então isso está dentro mesmo, a gente não faz... a gente faz com um propósito e com o coração mesmo. Eu acho que por isso que as coisas acho que dão tão certo, são tão verdadeiras. E nesse caminho a gente encontra realmente parceiros. Eu falo, o Instituto, a gente é uma equipe pequena, mas a gente tem parceiros muito competentes, como a Mandu. Então, eu queria também agradecer, porque às vezes a gente vem com umas demandas malucas da noite para o dia. A Cassiele, a Bruna, todo o time querem às vezes nos matar, mas isso demonstra um trabalho muito forte de parceria. Então, por isso que as coisas sempre dão certo. Uma entende a outra, não tem quem manda, né? Todo mundo junto. E isso acho que faz diferença para os resultados acontecerem dessa forma como a gente conseguiu passar. Então, foi 2 horas realmente de muito gostoso de estar aqui com vocês. Obrigada, gratidão por esse tempo aqui com vocês. Aí, Lucas, vamos tirar a foto final. O pessoal